E a roda do tempo voltou pro canal e tá muito frio. Galera, eu tô com muito frio. Gente, tô até de casaco aqui, porque, cara, deve estar o quê? Uns 4 graus lá fora agora. Jesus. Vamos lá! Fala pessoal, professor Elton com você, seu nerd professor, seu professor nerd, você decide. Vocês acharam que eu ia abandonar a roda do tempo só por causa da Casa do Dragão? Com certeza. De maneira nenhuma, não mesmo. Hoje vamos conhecer a história de mais uma das meninas do Hand. É isso aí, hoje é dia de conhecer a história da Aviendha, dos 9 Vale, dos Tardath Aiel. Vem comigo. Perrin Ebara, do you like to dance? Vocês votaram e escolheram. A Aviendha levou a enquete com 39% dos votos. Ela passou pela prisão do Tenebroso, mas voltou e venceu a Elaida, que ficou com 30%, e o Daemon Targaryen, que ficou com 20%. Agora, o Asmodan, que amargou apenas 11%, caiu para a prisão. Asmodan ou Asmodin, tanto faz como você está pronunciando. Mas a próxima enquete já está no canal, e você vai poder votar na Elaida, que mantém o seu lugar a partir da última enquete, o Príncipe Daemon, que também continua, ou que está retornando da prisão é o sacana do Padan Fain, ele mesmo, Traíra. E chegando com eles para competir com essa galera, vamos falar de mais um personagem de A Casa do Dragão. Que tal a gente conhecer a história de Aegon I? Sim, eu estou falando do Conquistador, não o Aegon que está agora na série. Ele tem uma história única e se você quiser conhecer mais sobre ele, é só votar na enquete que vai ficar aqui na aba Comunidade. Claro que para isso você precisa estar inscrito no canal e para saber quando o vídeo sair vai precisar estar com o sino das notificações ativado também. Então não perde tempo e já deixa o seu like agora, que me ajuda muito aqui a dar aquela voltinha no algoritmo, porque vocês sabem que os vídeos da roda eles estão com um alcance bem curtinho. E se você quiser me ajudar mais ainda, se você quiser me ajudar a levar a roda do tempo além da nossa bolha, é só você mandar um valeu. Tem um botão aqui embaixo, tá? Escrito valeu. Você manda um valor qualquer e isso mostra para o algoritmo que o vídeo vale mais do que uma simples curtida. E assim ele vai acabar divulgando para mais usuários ainda e ao mesmo tempo você ajuda a manter o canal funcionando, você ajuda na manutenção do canal. E assim a gente continua na nossa jornada pela roda do tempo e pelo universo de Gelo e Fogo e pelo universo de O Senhor dos Anéis, porque eu vou trazer também aqui pro canal a série Os Anéis de Poder. Então, bora conhecer a Aviendha? Só para avisar, não importa mais o tamanho dos vídeos aqui no canal, todos vão ser únicos, não vamos mais ter vídeos de parte 1 e assim por diante. Parece que vocês preferem vídeos mais longos. Comenta aí se você prefere mesmo esse tipo de formato. Eu percebi isso porque quando eu fiz o vídeo do Perrin, eu lancei o vídeo 1, o 2, o 3 e o 4 e o 1 deu mais do que todos os outros. Então vai ser tudo num vídeo só a partir de agora. Oh, ok. A Aviendha é alta, com um físico atlético, mas com curvas generosas. Seus olhos são azuis esverdeados e seu cabelo é de um vermelho escuro. Antes ela usava esse cabelo curto, mas agora, como uma sábia, ela usa ele preso em um lenço enquanto espera ele crescer. A Aviendha também está entre as mais fortes canalizadoras vivas na Terceira Era, logo abaixo do nível das abandonadas. Atualmente o seu nível de força é 11 ou mais 2, mas o seu potencial é igual ao da Elaine e da Egwene, podendo chegar a 8 mais 5. Uma das habilidades da Aviendha é ser uma aprendedora rápida. Isso significa que ela consegue aprender a compor novas tessituras apenas vendo elas sendo formadas algumas vezes. Não está claro se isso é um talento propriamente dito ou uma habilidade ligada à força no poder único. Normalmente, canalizadores mais fracos precisam de muito tempo de estudo para aprender, mas existem canalizadores muito fracos, como é o caso da sábia Sorilleia, que possuem a habilidade única de aprender rapidamente como os mais fortes. A Aviendha também possui o raro talento de entender um ter'angreal. Isso significa que ela consegue discernir o propósito de um ter'angreal de uso desconhecido. Se você não lembra o que é um ter'angreal, um sangreal e um ungreal, tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, eu vou deixar aqui no card. Para usar essa habilidade, a Aviendha precisa tocar o ter'angreal por um certo tempo. É diferente do que a Elaine faz. A futura rainha de Andor tem a capacidade de criar ou recriar, copiar ter'angreals, desde que ela já saiba para que ele serve. Além disso, a Aviendha tem um talento muito mais raro. Ela consegue entender o que uma tessitura fará antes de ser completada. Cara,
A mulher é pica, mesmo que nunca tenha visto aquela tessitura antes. E isso, cara, é muito apelão, porque ela pode se defender de um ataque antes que ele seja lançado por completo. Outra habilidade notável da Vienda, sim, ela tem uma gama de habilidades específicas dela, é a sua destreza em desfazer tessituras. O que significa que ela pode desmontar um padrão de modo a não deixar evidências para trás. Quando algo é criado com o poder, várias linhas são usadas para criar esse padrão. E quando se termina, essas linhas permanecem por algum tempo. Aos poucos ele se desfaz, mas canalizadores fortes podem ver o que foi feito e alguns têm a capacidade de entender e até de replicar essa tessitura, o que é algo bem preocupante. Canalizadores hostis com o talento de ler resíduos podem, por exemplo, rastrear o destino de algum portal, ou até aprender a usar esses portais. Essa é uma habilidade bem comum entre as Aes Sedai e é conhecida por ser extremamente perigosa para aqueles que tentam sem a devida habilidade. No entanto, a Vienda e algumas das sábias são capazes de realizar esse efeito de forma bem fácil. As proteções de Avienda contra escuta são melhores do que as das Aes Sedai, mostrando mais uma vez sua habilidade impressionante no uso do poder único. Parece que as sábias têm um conhecimento prático do poder melhor do que as próprias Aes Sedai da Terceira Era. A Vienda nasceu em 980 da Nova Era. Ela é do clã Nove Vales dos Tardat Aiel. Ela tem uma primeira irmã, nascida da mesma mãe, chamada Niela, que é 6 ou 7 anos mais velha que ela. A sua tia, conhecida como mãe e irmã, é Lian. Desde criança, a Vienda queria ser uma Fardareismai, ou uma donzela da lança. Quando os Aiel saíram da Terra da Trindade em busca do Caracarn, o chefe dos chefes Aiel, ou aquele que vem com a Aurora, a Vienda foi uma das primeiras a partir nessa busca. Ela cruzou a espinha do mundo indo para as Terras Aguacentas, ou Terras Úmidas. Junto com Bain, Shiat e Jolin, a Vienda encontrou pela primeira vez Egwene Alvere, Elaine Trakan e Nynaeve Almera a caminho de Tear. O grupo delas tinha sido atacado por Kairenins e pediram a Nynaeve para curar a sua amiga, a Dailin, que era também uma donzela da lança. Mais tarde, a Vienda ajuda a resgatar as aceitas de um Myrddraal com o apoio do Huarc. Mas, infelizmente, a Dailin morreu nesse resgate. A Vienda eventualmente chegou à Pedra de Tear quando o Rand pega Kalandor, a espada de cristal Sa'angreal. Lá, a Vienda aprofundou a sua amizade com as três mulheres, especialmente Egwene e Elaine, que ela começou a chamar de quase irmãs, que é uma forma de tratar amigos muito próximos, segundo o costume Aiel. Ainda em Tear, enquanto Egwene e Elaine interrogavam Joia e Amico sobre os planos da Aja Negra, a Vienda fez as vezes de guarda das noviças. Foi mais ou menos nesse momento que ela descobriu que Egwene podia entrar em Teleran Hiot. A Vienda inclusive fez guarda durante um momento de sono da amiga em que ela estava no mundo dos sonhos. Quando Egwene acorda, a Aiel então menciona uma sábia chamada Amis, que era uma poderosa sonhadora ou caminhante dos sonhos. E aqui ficamos sabendo um pouco mais sobre a cultura Aiel, porque a Vienda explica para as amigas sobre o conceito de irmã-esposa, algo que mais para frente vai fazer sentido, mas que é bem complicado para as meninas. Egwene anuncia então a sua intenção de ir ao deserto Aiel para estudar com as sábias, e ela pediu que a Vienda fosse sua guia. Mas nesse momento, a Moraine ela chega com uma carta das sábias Amis, Bair, Melaine e Seanda. E nessa carta elas convidam a Vienda para ir a Shandar. A Vienda ficou muito irritada que as sábias estavam lhe dizendo o que fazer e ela teria preferido acompanhar Elaine e Nynaeve a Tanchico para caçar a Aja Negra. Mas como uma Aiel, ela não teve escolha. Afinal, a jovem nascera com a capacidade de tecer o poder único e deveria se tornar uma sábia, mesmo contra a própria vontade. E aqui entra outro fator que a gente precisa lembrar sobre os Aiel, o Ji e o To. Honra e obrigação. Se você quiser saber mais sobre a cultura Aiel, tem vídeo no canal também. A Vienda então ela vai acompanhar o Rand quando ele parte da pedra em direção ao deserto Aiel e vai ser ela quem vai encontrar a pedra portal que vai levar o pessoal lá para perto de Ruidan. Ao chegar na cidade de Ruidan, em companhia de Rand, Egwene, Moraine e Lan, e tem vídeo aqui no canal sobre todos eles, tá? Tem uma playlist, vou deixar no card também. Foi nesse momento que a Vienda então vai ser confrontada pelas sábias. As suas lanças foram quebradas e Amis revelou que ela tinha sido convocada porque podia aprender a canalizar e seria então treinada para se juntar às fileiras das sábias. A Vienda odiou isso. Mas ela é tão forte no poder único quanto a Elaine e a Egwene, e isso vai tornar ela uma das canalizadoras femininas mais fortes vivas na Terceira Era.
Nesse momento ela entra em Ruidan pela primeira vez, se vangloriando de que venceria Randy e Mat, que já tinham entrado. Um detalhe, as mulheres que vão a Ruidan devem entrar na cidade em meio ao deserto, completamente nuas. O quê? Não acredito. E outro detalhe é que nesse momento a Moraine também seguiu o mesmo caminho, despindo-se e indo até a cidade em ruína do Zael para buscar desvendar seus segredos. Eu acho que eu ainda não fiz um vídeo sobre Ruidan, que tal eu fazer esse vídeo? Tem muita coisa sobre essa cidade que vale a pena dizer. Comenta aqui embaixo, #Ruidan, que eu faço para vocês. Lá na cidade, a Aviendha teve uma visão que a perturbou profundamente. Ela estava destinada a se apaixonar por Randall Toro, o dragão, o Caracal. Só que ela havia prometido a Elaine que protegeria Randy de qualquer outra mulher. Mas descobrir que ela mesma se envolveria com ele colocou a sua honra em jogo. Sentindo-se traída pelo destino, ela começou a tratar Randy com grande hostilidade, o que deixa o cara totalmente confuso. Como assim? Tô entendendo nada. E a situação vai ficar ainda mais complicada quando as sábias Zael instruíram a Aviendha a ensinar a Randy sobre os costumes Zael. E eventualmente elas mandam que a Aviendha durma na tenda do Randy, na esperança de que eles realmente se aproximassem. E esses momentos são muito legais nos livros, porque o Zael tem um costume completamente diferente com relação ao corpo e à sexualidade, que batem de frente com a cultura aguacenta, né? O Randy não tinha muita noção disso. E o ponto culminante dessa tensão entre eles acontece quando o Randy encontrou a Aviendha tentando tomar banho em seu quarto. Ela se desespera nesse momento e acaba criando um portal, um feito impressionante que ela não repetiria por muito tempo, e foge para o outro lado desse portal, caindo em um lugar que estava em uma nevasca. O Randy, percebendo que ela não sobreviveria sem roupas naquele frio extremo, pegou cobertores e a seguiu. Após resgatá-la de um rio congelado, a Aviendha decidiu então parar de lutar contra o seu destino e revelou seu amor por Randy de maneira intensa e até inesperada. Ambos tiveram um momento extremamente íntimo, só que eles não sabiam onde estavam. Mas ao amanhecer, o Randy se viu frente a frente com um destacamento Seanchan. Após um rápido conflito, ele conseguiu fugir com a Aviendha, mas levou uma parte de uma lança Seanchan que ele usaria para sempre como espécie de cetro do dragão. A Aviendha permaneceu com Zael, que acompanharam a campanha de Randy contra o clã Shaido rebelde lá em Cairhien, e desempenhou um papel crucial no ataque a Ravin, em Caimri, ficando com Randy e Egwene num local afastado, canalizando grandes quantidades de poder através de raios e bolas de fogo para dizimar os atacantes Shaido. Apesar da proximidade constante durante as batalhas contra os Shaidos e o ataque a Ravin, a Aviendha optou por evitar maiores intimidades físicas com Randy até que pudesse conversar com a Elaine. Felizmente, essa ligação não afetou o amor de Randy por Elaine, nem a amizade entre Aviendha e Elaine, o que parece estranho, e ficou até mais estranho ainda quando a Min entrou em cena. Logo após a derrota de Ravin, Randy afastou a Aviendha, confiando-a a Mat Cauthon. Ele acreditava que qualquer mulher próxima a ele estaria em perigo e não suportava vê-la machucada. A Aviendha, que já tinha assuntos a tratar com Elaine, partiu por conta própria seguindo Mat, sem saber o verdadeiro motivo pelo qual Randy queria que ela se afastasse, porque ele sabia que ela certamente tomaria isso como um insulto. E o pobre do Mat passa o tempo todo dessa viagem apavorado, pensando no momento em que a Aviendha, uma Aiel, que era sábia, canalizadora, e uma ex-donzela, portanto ela era uma criatura extremamente perigosa, e o que aconteceria quando ela desse de cara com Elaine, que apesar de poderosa, com um poder único, não tinha treinamento militar de luta nem nada. O Mat acreditava que a Aviendha iria atacar a Elaine num exato momento em que a visse, só por causa do Randy. Tadinho do Mat, tão inocente. Ao chegarem em Salidar, a Aviendha concordou em acompanhar Elaine e Nynaeve até Boldar. Claro, primeiro ela teve uma boa conversa com a Elaine. E lá ela ajudou na utilização da Tigela dos Ventos assim que ela foi encontrada. Elaine também lhe deu um Angril em forma de mulher para que a Aviendha pudesse usar. Já em segurança em Caimri, a Aviendha finalmente teve a chance de conhecer Min Farshal, a terceira mulher de Randy. E as duas acabam se dando bem, não tanto quanto a Aviendha e Elaine, mas muito bem. Aviendha e Elaine formalmente se tornariam primeiras irmãs em uma cerimônia Aiel que invoca uma conexão forjada pelo poder, semelhante ao vínculo de guardião. Além disso, Aviendha juntamente com Elaine e Min vão vincular Randy como seu guardião em uma cerimônia privada. Sim, as três vinculam Randy como guardião das três. É uma coisa bem complexa. Aviendha permanece em Caimri, protegendo Elaine e, de acordo com Min,
os gêmeos recém-concebidos de Rand. Pois é, nesse momento a Elaine fica grávida do Rand. Min viu em suas visões que Aviendha teria 4 filhos de Rand ao mesmo tempo. Tudo isso? Mas tem algo estranho nisso aqui. As crianças vão nascer saudáveis, mas também há algo peculiar sobre isso. Isso pode ser uma alusão ao fato de que todas as 4 crianças nasceriam já possuindo o uso do poder, como posteriormente visto durante a segunda viagem de Aviendha a Ruida. Essas visões da Min nesse momento são muito complexas e elas mais complicam a história do que explicam. Quando Rand e Nynaeve tentam limpar saidin, tanto Elaine quanto Aviendha sentem a grande quantidade de canalização que está sendo feita, mas elas não sabem o que está acontecendo. A Elaine, percebendo a presença do Rand numa determinada direção, sugere ir lá para ajudá-lo, mas a Aviendha revela que esse é um dos eventos das visões que ela teve em Ruidan. Se elas viajarem até lá, algo ruim aconteceria com elas ou com Rand, então elas devem ignorar o evento. Pouco depois disso, as sábias a levaram de Caemlyn para retomar o seu aprendizado na cidade de Arath Doman com o resto de seu clã. Ao chegar lá, a Aviendha começa a explorar a região com Rhuarc. Ela está presente na reunião com Rand e os chefes de clã Aiel, quando Rand dá a ordem para que os Aiel capturem o Conselho dos Mercadores da cidade. Ela também recebe tarefas cada vez mais insignificantes projetadas para envergonhá-la por não aprender rápido o suficiente. Quem faz isso são as sábias, tá? Durante a execução de uma dessas tarefas, ela testemunha uma bolha do mal incinerar um soldado saldainiano, o Adrin. Aviendha então usa uma enorme coluna de ar e água de um rio próximo para apagar o fogo, mas para isso ela conta com a ajuda de Naeth. Aviendha sente a dor quando Semirhage captura Rand devido à ligação dela de guardião. Mas no dia seguinte a Min procura, e embora as duas sejam um tanto desajeitadas uma com a outra, ambas se respeitam. A Min aponta a inutilidade das tarefas que Aviendha vinha cumprindo, o que finalmente faz a garota confrontar as sábias sobre a futilidade desses castigos. No fim, o que ela não estava aprendendo rápido o suficiente de acordo com as sábias era a se defender e se ver como uma igual a elas, que por sinal é o último passo em seu treinamento como uma sábia. O que até faz sentido, porque os Aiel são tão condicionados pelo Ji e Tó a obedecer principalmente a castigos inúteis sem pestanejar, coisas idiotas como cavar um buraco com as próprias mãos, grande o suficiente para se caber em pé dentro, e depois tapá-lo. Sim, isso é uma forma de humilhar a pessoa, porque em um lugar tão perigoso quanto o deserto Aiel, tudo é feito com uma utilidade, com um objetivo, para não desperdiçar o pouco que se tem, principalmente água. Após finalmente confrontar as sábias e entender que era isso que elas esperavam dela, Aviendha parte para Ruidan para caminhar pelos pilares de vidro mais uma vez, para então contemplar seu futuro e se preparar para sua jornada. Aviendha viaja para a Fortaleza das Pedras Frias e prosseguiu dali a pé em direção a Ruidan. Em uma noite, durante suas viagens, ela encontrou uma estranha misteriosa que se apresenta como Nakomi. Elas conversam sobre o futuro dos Aiel, levando a Aviendha a refletir seriamente sobre o destino de seu povo, já que a razão para estarem na Terra da Trindade parecia ter chegado ao fim. Ao chegar em Ruidan, Aviendha caminhou pelos pilares de vidro, mas sentiu pouca diferença depois, porque o Rand já havia revelado o que os pilares continham, que é a história Aiel. Aviendha decidiu estudar o Terangüil dos pilares de vidro, mas desiste após perceber que estavam além de seus talentos e praticamente incompreensíveis para uma única pessoa. E assim ela decide deixar Ruidan, mas o seu primeiro passo a leva a uma nova visão, dessa vez extremamente perturbadora, sobre o futuro dos Aiel, mostrando a destruição de seu povo. Chocada e assustada com o que poderia encontrar, a Aviendha decidiu caminhar pelos pilares mais uma vez. Os pilares então começam a mostrar o futuro em vez do passado, e Aviendha experimenta o eventual declínio de seu povo. A primeira visão é vista pelos olhos de Malidra, uma saqueadora. Ela é assassinada por um portador da luz com um bastão de luz por se alimentar de seu lixo. Sim, essas coisas acontecem no futuro e não se sabe direito o que são portador da luz e bastão de luz. A segunda visão é vista pelos olhos de Norlesh. Norlesh e sua família vão até os comerciantes do Império do Corvo e oferecem pedras que estão procurando. Eles são recusados, pois os comerciantes são proibidos de negociar com os Aiel, sob pena de perderem sua licença para minerar na área.
O Império do Corvo também é uma coisa que ainda não existe. A terceira visão é vista pelos olhos de Tava. Ela faz parte de um grupo de Aiel sendo atacados em uma fortaleza por Haken com Seanchan usando bastões de luz. E aqui a gente vê que eles parecem como se fossem mosquetes. Os Aiel são em sua maioria destruídos e abandonam ali a fortaleza. E a quarta visão é vista pelos olhos de Ladalin, que é uma sábia Aiel e é descendente do dragão. Durante uma reunião com outras sábias e chefes de clã, eles descobrem que a Torre Branca caiu. Jorshen afirma que a guerra com os corvos foi perdida. Ladalin diz aos outros que se render significaria o fim dos Aiel, pois eles seriam transformados em Gaishain. Eles decidem então recuar de volta para a Terra da Trindade, deixando para trás as terras aguacentas. A quinta visão é vista pelos olhos de Onkala, que seria a neta da Aviendha. Onkala e Heireal se encontram com a rainha Talana, que é neta de Elaine Trakand. Os Aiel mostram planos para um ataque a Andor, que foi roubado lá do Palácio Eboldai. No entanto, eles não informam que os planos só seriam usados se Andor entrasse na guerra, o que leva o Seanchan a obter os dragões e, portanto, os bastões de luz. Pois é, tudo meio complexo porque é futuro e muitas das coisas aqui nem aconteceram. A última visão é da filha da Aviendha, Padra, que ataca um grupo de Seanchan que invadiu suas fronteiras após a paz ser assinada entre as nações das terras do continente e os Seanchan, mas essa paz excluiu os Aiel. Eles decidem que, como os Seanchan não liberaram suas sábias e os Aiel não fazem parte da paz do dragão, os Aiel vão marchar para a guerra contra os Seanchan. Saindo dos pilares, a Aviendha resolve fazer de tudo o que puder para impedir que esse futuro aconteça, então ela deixa Ruidan para se reunir mais uma vez com seu povo. A Aviendha vai revelar às sábias as suas visões do futuro e a queda dos Aiel. As mulheres então acreditam que isso acontece porque o Randy vai deixar os Aiel à deriva ao excluí-los de seus planos. Elas decidem lutar contra esse futuro, mesmo que ele não possa ser mudado. Bair ordena que a Aviendha abra um portal para Ruidan, para que ela possa ver esse futuro por si mesma, e a aconselha a mudar o nome de um de seus filhos e nunca mais mencioná-lo, na esperança de que o futuro possa ser alterado. A Aviendha então se esgueira pelo campo de Merilor até a tenda de Elaine, onde entra sem ser notado. Elaine está discutindo com alguns de seus lords sobre a perda de Caemlyn, quando finalmente percebe a Aviendha na tenda. Depois que os lords saem, Nin é convidada e as três discutem como vão compartilhar Randy, no sentido bíblico da história. A Aviendha então vai até a tenda de Randy e lhe faz uma proposta. Ele deve aceitar as três ou nenhuma. E o Randy concorda com o arranjo. Tão safadinho. E os dois passam a noite juntos. Ao acordar, a Aviendha pede a Randy um favor, mas não revela qual é. O Randy aceita e ela sai para se preparar para a reunião. Randy então usa o poder para tomar banho com ela. Ele manipula água e sabão ao redor deles, como era feito lá na Era das Lendas. A Aviendha então sai para a reunião. Pouco antes da reunião, ela pede a Randy o favor prometido. Ela exige que os Aiel sejam incluídos na paz do dragão. O Randy fica confuso, ele diz que confia nos Aiel acima de todos e que incluí-los significaria que eles não poderiam mais lutar, o que seria muito ruim para a cultura Aiel, e que ela não fala por todos os clãs. No entanto, as outras sábias e Rhuarc se posicionam ao lado de Aviendha. Ela também afirma que os Aiel não lutarão contra os Seanchan jamais. Randy então cede e concede o que eles pedem, ordenando que eles então sejam os árbitros da paz entre as nações, e isso foi ideia do Perrin. A Aviendha está presente no Conselho de Guerra Inicial de Elaine, onde é decidido que o exército lutará em 4 frentes, lideradas pelos 4 grandes generais. Os Aiel resistem à ideia de serem liderados por Rodel e Turalt lá em Shayol Ghul, mas a Elaine os coloca em seu lugar em um discurso maravilhoso. Ela lembra eles de que foram os próprios Aiel que insistiram em fazer parte da paz do dragão, então que obedecessem agora. Toma. A Aviendha faz parte de um grupo de reconhecimento nas terras devastadas junto a Rhuarc, Amis e um cão de pedra chamado Shai. Eles observam as forjas em Takandar, onde são acompanhados por Rodel e Turalt, que se move silenciosamente para um aguacento, de acordo com Rhuarc. A Aviendha ainda está lutando com sua visão em Ruidan. Ela e os outros discutem um plano para libertar os prisioneiros nas forjas. Eles se perguntam quanto tempo levará para Randy derrotar o Tenebroso e continuam com seus planos. A Aviendha então retorna ao acampamento de Randy, onde o dragão está estudando o pico de Shayol Ghul. Nesse momento, ela é atingida pela semelhança entre eles, e como é estranho que ela só perceba isso agora.
O Randy se move para ficar ao lado dela, enfrentando a mesma direção com seus ombros apenas se tocando, e a cumprimenta como sombra do meu coração, algo muito mais forte do que um eu te amo ou meu amor. Ele pergunta o que ela viu, e ela diz um túmulo. Quando o Randy pergunta se é o túmulo dele, ela responde que não, que é o túmulo do Tenebroso. Aleluia, arrepiei. A Vienda será encarregada de comandar todos os canalizadores que irão a Shai Al Ghul, e ela acompanha o Randy até sua tenda, onde a Moraine, a Nynaeve e a Min estão esperando. Eles ali vão discutir sobre a falha de Kalandor, e o Randy decide levá-la ao Poço da Perdição com ele. Aqui, a Vienda viaja para o Vale de Takandar com um exército de Aiel e um grupo de canalizadores. Primeiro eles derrotam as defesas menores dentro do vale, e a Avienda e o seu grupo então vão libertar os prisioneiros e criam portais para a segurança. Ao voltar, ela observa Randy, Moraine e Nynaeve se dirigirem a Shai Al Ghul. A Vienda então sente a presença de uma forte canalizadora feminina, e aqui começa sua grande batalha na batalha final. Nesse momento ela comanda seu grupo a se conectar com ela para criar um círculo. A canalizadora feminina dispara fogo devastador em Avienda e seu grupo. Eles conseguem escapar, criando portais e saltando através deles, sempre em movimento. A Vienda consegue se posicionar atrás da canalizadora, que é extremamente feia e não corresponde à descrição de nenhuma membra da Aja Negra ou dos Abandonados. Essa canalizadora de alguma forma consegue viajar para longe da Aiel sem que qualquer canalização seja detectada. Falion e Duhara, essa sim da Aja Negra, não são tão rápidas e são mortas por Avienda. Bera Harkin cura a Avienda, porque a sua visão tinha sido danificada durante a escaramuça. A Avienda então divide seu grupo em 3 círculos menores, um para engajar ativamente na batalha e os outros 2 para esperarem em emboscada para qualquer ataque lateral. Durante a batalha, a Avienda enfrenta não apenas os membros dos Abandonados e Mirdraus, mas também Senhores do Escuro e os Samansei, que são Aiel masculinos que foram convertidos para o lado do Tenebroso. Durante a luta, são surpreendidos por Ressalan, que mata Faeldrin e Kiruna, fere gravemente Dummerflin e coloca Sarene sobre compulsão antes de desaparecer. E você lembra quem é Ressalan? Se sim, comenta aqui pra mim, quem acertar eu dou um coração. Ressalan retorna com um pequeno exército, pessoas que ela colocou sob compulsão, incluindo aqui Sarene, Sashali e Rhuarc, pessoal, sim. A Aienda ficou horrorizada quando ela percebe que durante a batalha ela matou o Rhuarc, mas percebe que o homem que ela matou não era mais Rhuarc. E eu odiei o Sanderson por causa da morte do Rhuarc. Ele é meu Aiel favorito. Para quem não sabe, o Sanderson terminou de escrever os livros da Roda do Tempo, mas claro, usando os rascunhos que o Jordan deixou antes de falecer. A Vienda reinicia sua luta com Ressalan, enquanto Amis, Ketsuane, Talan e outras canalizadoras a ajudam. As duas mulheres acabam lutando sozinhas, e enquanto a força de Avienda se esgota ao criar um portal, a Abandonada prepara tramas da sua especialidade, compulsão. Para a surpresa da Abandonada, a Vienda então começa a desfazer o portal. E ao desfazer a trama de forma errada, o portal de Avienda causa uma enorme explosão, que levou vários de seus dedos. Pois é, ela perde vários dedos nessa explosão. Essa explosão pode ter sido a causa que levou a compulsão de Ressalan a se voltar contra ela, visto que a Abandonada foi vista pela última vez carregando a Avienda para o acampamento, aonde a Aiel finalmente é curada no final da batalha e se junta a mim, Elaine, na pira de Randy. Mas não antes de ser confrontada por Nynaeve e suas suspeitas, porque a Nynaeve não acreditava que o Randy estivesse morto, e ela quer que uma das esposas do Randy confessasse, mas nenhuma delas entrega o segredo do dragão. Que segredo é esse, galera? Tem que assistir o vídeo do Randy aqui. O que acontece com a Avienda após a última batalha não é contado, mas a gente pode supor algumas coisas, pelas visões dela em Ruidan e de mim, que isso quer dizer que em algum momento ela irá até Randy. Eu especulo que a Min será a primeira a deixar tudo para trás e correr até o seu amor. A Avienda tem muito de Ji e Tó dentro dela para simplesmente deixá-los a Aiel nesse momento. Ainda mais como agora, sendo uma sábia, as suas obrigações aumentam e a sua ligação com Elaine são maiores ainda.
ela deve ficar em Caemlyn com a rainha de Andor e com os filhos dela e de Hand, porque assim ela se torna a protetora das crianças. Pelo menos por um bom tempo, mas em algum momento, com toda certeza, ela irá até Hand. E eu acredito que quando isso acontecer, a Min e o Hand já tenham vivido uma boa vida. Afinal, a Min não é uma canalizadora e a sua vida é uma vida normal. Já a Vienda e Elaine têm muito mais tempo para ficar com o dragão. Afinal, ambas são canalizadoras, assim como ele. E suas vidas podem ir além dos 300 anos. Mas, e aí, o que vocês acham? A Vienda e Hand terão filhos? Pelo menos as visões da Aiel predisseram isso. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Comenta aí e vamos levar essa discussão em frente. E mais, quem vocês querem que vire vídeo aqui no canal? Elaida, Padan Fain ou vamos para a Casa do Dragão com Daemon ou Aegon o Conquistador? Vai lá votar. Lembra do like e de se inscrever, e se quiser ajudar o canal, torne-se um membro, ou mande um apoio aqui embaixo pelo Valeu, que assim o YouTube entende que o conteúdo é bom e vale divulgar mais ainda. Ou então só compartilhe o vídeo, que é de graça. Um forte abraço e se cuide.